Aqui, as funções potências. Vamos supor que você foi numa loja e aí você viu um sapato para as meninas ou um tênis, né, para os rapazes, lá, sei lá, R$ 200 para facilitar as contas. E alguém estava dizendo lá, olha, aqui você tem 4% de desconto. Então você tem lá na loja A, vamos pegar aqui a loja A, você tem desconto de 4%. Descontos aqui na loja A é 4%. E na loja B, você tem um desconto de 4%, o cara foi lá e escreveu 4% ao quadrado, olha só, esbanjando matemática, hein? 4% ao quadrado. Ao quadrado. Então, obviamente, isso é uma situação bem comum, você vê escrito aí nas lojas, né? Desconto de 4% ao quadrado. Então a pergunta é, você compra em qual loja? Na loja A ou na loja B? E isso é difícil vocês responderem, porque é difícil teclar, não é? Então é por isso que eu não vou nem esperar vocês teclarem, porque vai demorar muito vocês teclarem A ou B, né? Brincadeira, né? Vamos lá, galera. A ou B? Qual loja você compra o seu calçado? Na loja A, que dá 4% de desconto, na loja B, que dá 4% ao quadrado. Ó, beleza, ó. Kiori, Cristiane, o que mais? Valéria, ó, Eduardo, todo mundo na B. Eduardo é diferente, ela coloca B minúsculo. Eu vou colocar de um B diferente aqui. O que mais? Ninguém mais? Bom, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 15 pessoas e 5 respostas. Ninguém vai falar que vai... não tem nenhum rebelde para falar. Se todo mundo vai na B, então eu vou na A. Ninguém? 1, 2, 3, 5. Opa, 5 não. 6, né? 6 pessoas. Mais duas pessoas responderem aí, a gente, ó. A Tainá. Por que Tainá? Por que na A? A Yara. A também. Então vai na A. O pessoal, ué. O que é isso? O pessoal tá virando folha agora? O Eldio, ele tinha ido na B, ou não? Não, tinha ido na B, agora voltou pra A. Bom, eu vou na A, entendeu? Porque eu gosto de pagar mais, né? Não, é brincadeira. Eu vou na A. É exatamente porque eu não gosto de pagar mais. Vamos entender isso aí. Agora tem concorrência. Vamos entender isso aí, porque isso é importantíssimo para você entender as funções potências. É uma coisa natural que tem que estar na sua mente de forma natural, né? Vamos pegar aqui, tá uma resposta boa, a resposta A. Vamos pegar aqui, o que significa A? O que é 4%? 4% é igual a, ó, 4 dividido por 100. Ok? Ou então, se você quiser ver, é 4 vezes o porcento, que é 1 sobre 100. Vai dar na mesma. Ok? 4 dividido por 100. Então, isso aqui em forma fracional, né? Que dá 2 sobre 50. Ou então, se você quiser colocar em forma decimal, isso aqui é 0,04. Ou seja, se é R$200, você ganharia
Você ganharia R$8, né, de desconto. Ok? Beleza. Agora, quanto que é 4% ao quadrado? Então, vamos pegar aqui, 4% ao quadrado. Então, é 4% ao quadrado. Isso aqui é 4% vezes 4%. Ok? Eu só estou seguindo as leis da matemática aí. Viu? O quadrado é você pegar a coisa e multiplicar por ela mesma essa quantidade de vezes. Okay? Por isso que começa a ficar estranho quando a quantidade não é um número inteiro. Né? Porque como você vai multiplicar algo por ele mesmo raiz de 2 vezes. Né? Mas dá para calcular. Então, continuando a conta aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é 4 sobre 100, que multiplica 4 sobre 100. Ok? Então, isso aqui dá o quê? Isso aqui vai ser 16 sobre 10.000. Ok? Ou seja, aqui, nessa daqui, o numerador era 4 e o denominador 100. Quando você eleva ao quadrado, o numerador, ele aumenta. De 4 foi para 16, ele aumentou. Só que o denominador, ele é maior do que 4. O denominador é maior que o numerador, nesse exemplo. Então, quando ele aumenta, quando você multiplica ele por ele mesmo, então o denominador aqui aumenta muito mais do que o numerador aumentou. Então, apesar disso aqui ser bem maior que 4, isso aqui é muito maior do que 100. Né? Isso aqui é 10.000. Né? Então, se nós colocarmos isso aqui de forma, na forma... eu acabei de falar, com vírgula ali, né, decimal. Isso aqui vai ser 0,016. Né? Se você quiser saber o desconto que você ganharia aqui, basta multiplicar por 200 pilas. Né? Multiplicando por 200, isso aqui daria o quê? 0,0. Então... agora acabou aqui, né? Zero para tudo. Isso aqui, então você teria que tirar 4 zeros agora, seria 32 centavos. Né? Então, no primeiro caso, você ganharia um desconto de R$8 e no segundo caso, um desconto de 32 centavos. Ok? Menos que R$1. Vocês entenderam a situação? Por que que isso ocorreu? Por que que isso ocorreu? Porque, separado e sem acento, isso ocorreu. Ou ocorre pelo seguinte, porque quando você tem dois números, A e B, onde o meu número B é maior do que o A, ou seja, o denominador é maior do que o numerador, quando você eleva isso aqui ao quadrado, o número que você gera, o A ao quadrado, ele vai ser menor do que o B ao quadrado. E bem menor que o B ao quadrado. Então acaba que esse número aqui, ele fica sendo menor que o número original. Assim, em termos de letras, seria isso. Basicamente isso. Vocês entenderam a ideia? Bom, eu achei que ao quadrado fosse simplesmente o dobro do desconto. Não, mas exatamente, isso engana. Então, é por isso que entra as funções potências. Por que que isso ocorreu? Isso ocorreu porque o número que nós estamos elevando ao quadrado, ele é menor do que 1. Ele é positivo, mas ele é menor do que 1. Se ele for maior do que 1, beleza. Aí você
Você poderia ir na loja. Só que ninguém daria um desconto de um valor maior do que 1. Tipo, te damos 150% de desconto, porque não existiria nem venda. Então, todo desconto é um número em porcentagem, por exemplo, 10%. E todas essas porcentagens, 10%, de 0 até 99%, são números que são menores do que 1. Quando você eleva ao quadrado, ele diminui. Então, o moral da história se o número A ele está entre 0 e 1, então A ao quadrado é menor do que A. Esse é o moral da história. Aqui, ó. Se o A está entre 0 e 1, então A ao quadrado é menor do que A. Deixa eu colocar aqui Vamos colocar aqui, ó. Você tem aqui o 0, você tem o número 1, ok? Então, se ele estiver por aqui, olha, qualquer número que você pegar aqui, quando você elevar ao quadrado, ele vai diminuir. Vamos pegar o número meio, por exemplo. Meio. Quanto que é meio ao quadrado? Vou pegar aqui. Quanto que é meio ao quadrado? 0,5 ao quadrado. Se você for fazer a conta, isso aqui vai dar 0,25, né? 0,25. Ou seja, essencialmente você tinha 50 centavos, quando você elevou ao quadrado, você passou a ter 25 centavos. Diminuiu, né? Se você for fazer a conta aqui na forma fracionária, né? Meio é 1 sobre 2. Quando você eleva ao quadrado, isso aqui dá o quê? Vai dar 1 ao quadrado, que é 1 sobre 4, que é 0,25. Okay? Então, você tinha meio, e meio ao quadrado passou a ser 1/4. Né? Então, 1/4 é menor do que meio. Então, você tinha um número menor do que 1, um número entre 0 e 1, que elevado ao quadrado ficou menor do que ele mesmo. E sempre acontece isso. Qualquer número entre 0 e 1, quando você eleva ao quadrado, ele diminui. Isso aqui, ó. Se o A está entre 0 e 1, então ele ao quadrado é menor do que ele mesmo. Vocês entenderam a continha simples aí? Beleza. Agora, e se o número for maior do que 1? Se o número for maior do que 1? Ó, se A for maior do que 1, então... Agora sim, se o A for maior que 1, se o número for maior do que 1, aí ele ao quadrado é maior do que ele mesmo. Então a gente está aqui nessa situação. Você tem o 0 e o 1. Okay? Agora eu vou pegar um número que está aqui. Ó. Okay? Se eu pegar qualquer número que está aqui, vamos pegar um número que está aqui. Vamos pegar aqui o número 3. Ó. Eleva 3 ao quadrado. Né? 3 é maior do que 1. Eleva ao quadrado, vai ficar 9. Então o quadrado vai lá para frente. Né? Então o quadrado ele vai para frente. Quando você tem um número aqui, quando você pega o quadrado, ele diminui. Ele fica mais próximo do zero. Do meio vai para 1/4, por exemplo. Ok? Beleza. Vocês entenderam a ideia? Quando o número estiver entre 0 e 1, quando nós elevamos ele ao quadrado, ele diminui. Acima de 1, ele aumenta. E quando for 1? Finalmente, só faltou o valor 1, né? E o 0 também, né? 1. Quando eu pego o número 1 e elevo ao quadrado, eu estou parado. Entendeu? Não aumento nem diminuo o valor. E o 0 também. 0 ao quadrado é igual a 0. Ou seja, você vai olhar para essa retinha aqui, né? 0 e 1, ele mantém. Se você pegar um número entre 0 e no 1, eles mantêm quando a gente eleva ao quadrado. Se você pega um número entre 0 e 1, quando eleva ao quadrado, ele diminui. Se você pega um número acima de 1, quando se eleva ao quadrado, ele aumenta. Ok? Belezinha? Quem entendeu?
sei lá, uns 80% aí, ao quadrado. Quem entendeu uns 80% do que eu falei? Ó, a Deise entendeu. Beleza. E aí? Então todo mundo compraria na A, né? Beleza, bacana. Isso aí. Agora vamos estender aqui a situação. Vamos fazer o gráfico da função. Vamos olhar para essa função aqui, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Aqui. Vamos olhar para essa função aqui, ó. Essa aqui. Então, vou pegar aqui, ó, x e aqui y. Eu vou fazer o gráfico da função só de 0 para frente, da função f de x igual a x. Então, vou pegar aqui, ó, f de x igual a x. F de x igual a x. E a minha mais nova função, sensação dos descontos, a função quadrado, elevar ao quadrado. Então, vamos pegar aqui, daqui para frente. Vou pegar aqui, esse lado aqui. Essa daqui é a minha f. Ok. Essa daqui é a minha f. E agora eu quero desenhar o gráfico da g. A gente já sabe o gráfico da g, ela é uma parábola, né? Mas vamos desenhá-la aqui à luz da nossa nova realidade, porque a gente vai usar esse raciocínio para entender as próximas funções potências. Então, olha só. Se eu pegar o número 0 e elevar ao quadrado, o que acontece? Olha, quem que é o g de 0? G de 0. Opa. Quem que é o g de 0? Quem que é o g de 1? Ó, g de 0 é 0 ao quadrado, que é 0. G de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Ok? Agora, se eu pegar... Então, deixa eu marcar o número 1 aqui. Vamos marcar o número 1 aqui. Vamos supor que o 1 seja aqui, ó. Não, vou marcar aqui com 3 quadradinhos. Caraca, mano. Vou marcar 3 quadradinhos. Ok. Então, o número 1 está aqui. Beleza. Tá, aqui é o número 1. Ok? Então, quem que é o g de 0? O g de 0 é 0. Então, a minha função, ela passa... Vou colocar ela aqui de verde. Aqui. Ela passa pelo 0, 0. A minha função x ao quadrado. Quem que é o g de 1? O g de 1 é 1, ou seja, se você tem 1, quando eleva ao quadrado, ele não sai do lugar. Então, vai ser isso aqui, ó. 1 vai ser isso aqui. Isso significa que o gráfico da minha parábola passa por esse ponto e por esse ponto. Agora vamos ao que nós acabamos de prestar atenção, que quando nós elevamos ao quadrado um número que está entre 0 e 1, o que acontece com o resultado? Ele diminui, ok? Diminui. Vamos pegar lá o caso do meio, por exemplo. Quanto que era o meio? Né? Meio ao quadrado, né? Que a gente fez a continha. Meio ao quadrado, 0,5 ao quadrado. Deu 0,25. Ele diminuiu, foi para 1/4. Então, se eu olhar aqui ao meio, aqui, se aqui está o meio, ok? Se eu for olhar aqui na imagem, o meio está aqui e o 1/4 está aqui, olha. Então, o meio, ele vai para 1/4, ok? Então, se eu for fazer aqui, ó, batalha naval, ligar os pontinhos, eu vou estar nesse ponto aqui, olha. Então, na verdade, a minha função, ela passa por aqui, olha. Por aqui. A minha função x ao quadrado, minha função g, o gráfico dela passa por esse ponto aqui. Ela passa por esse e por esse aqui. Então, olha só o gráfico da f de x igual a x. Ela é uma reta, ok? E o que você tem que saber, o fato
de você pegar um número entre 0 e 1, elevar ao quadrado e ele diminuir, significa, no gráfico, que o gráfico da função x ao quadrado, nessa região entre 0 e 1, ele tem que ficar abaixo do gráfico da função f de x igual a x. Ele tem que ficar abaixo. Por quê? Porque os valores que eu obtenho quando eu elevo um número entre 0 e 1 ao quadrado são menores. Então é como se você pegasse, como se isso aqui fosse uma linha, ok? Que ela está amarrada aqui, aí ela afrouxou-se. Então ela meio que cai um pouco, entendeu? Ela dá uma afrouxada, né? Como se fosse um fio de... o fio aí de rua, né? De poste, né? Inclusive, o fio de poste, ele forma uma curva que a gente vê no cálculo 1 que chama-se catenária, que é o gráfico de uma função hiperbólica, né? Então, o formato que ela faz é gráfico de uma função hiperbólica. Mas é basicamente isso, é como se você tivesse amarrado aqui e esse fio aqui ele bambeasse. Então, ele vai gerar algo desse tipo aqui, olha. Aqui. Mais ou menos isso. Isso aqui você tem que dormir pensando nisso. Você tem que entender que o gráfico da x ao quadrado na região 0 e 1 tem que ficar abaixo do gráfico da função x. Por quê? Porque quando eu pego um número qualquer entre 0 e 1 e eu elevo ao quadrado, o resultado é menor do que o próprio número. Geometricamente, é dizer que nessa região o gráfico da x ao quadrado tem que ficar para baixo. Ok? Vocês entenderam isso? Isso é o importante. O gráfico ele tem que ficar abaixo aqui. Quem entendeu? A loja. Beleza. Novamente, na região entre 0 e 1, x ao quadrado, qualquer número entre 0 e 1, quando elevado ao quadrado, é menor do que ele mesmo. Então, o gráfico da x tem que ficar acima do gráfico da x ao quadrado. O gráfico da x ao quadrado tem que ficar abaixo, porque os valores são menores. Vocês não estão ainda, ou vocês não entenderam? Eu tentei explicar com o máximo de detalhe. Mas você pode depois, sábado à noite, dar uma ruminada nisso aqui. Vocês sabem o que é ruminar? Vocês já estudaram biologia. Beleza. Agora, eu vou pegar um número maior do que 1. Ninguém respondeu nada, cara. Eu vou pegar um número maior do que 1, ok? Se eu pegar um número maior do que 1, o que acontece quando eu elevo ao quadrado? Por exemplo, g de 2. Quanto que é o g de 2? G de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Ou seja, o resultado de eu elevar ao quadrado esse número é maior do que o próprio número. Entendeu? Eu tinha o número 2 e quando eu passei pela g, quando eu o elevei ao quadrado, o resultado ficou maior do que ele. Nesse caso, bem maior que ele, dobrou, né? Se você pegar o 5, né, mais do que dobra, fica elevado ao quíntuplo, né? É 5, não é elevado ao quíntuplo, fica, é o quíntuplo, né? 5 vai para 25, né? Então, acima do número 1, quando eu pegar números que estão aqui e calcular elevar ao quadrado, o resultado é maior do que o próprio número. Isso significa o quê, geometricamente? Deixa eu pegar aqui o número 2. O número 2 está aqui, olha. O número 2 está aqui. Caraca. Aqui. O número 2 está aqui. Vamos marcar o número 2 aqui. Então, aqui, ó, 1 e o 2 está aqui, olha. Aqui é o 2 no domínio, aqui é o 2 no contradomínio. Ok? Então, o 2 está aqui, olha.
ok? Só que quem que é a imagem do 2 pela g? É 4, porque é 2 ao quadrado. Então, se eu for marcar o número 4 aqui, ele está bem lá para cima, né? Ele vai estar aqui, olha. 2, 3, 4. Ele vai estar aqui, olha. 4 vai estar ali. Deixa eu chegar para cá. Não, porra. Ok. Beleza. Então, aqui é o 2 e o 2. Então, na minha f de x, ela tem que passar por esse ponto aqui, 2, 2. Agora, o g de 2 é 4. Então, a função tem que passar por onde? A função tem que passar aqui, olha, pelo 2 e 4. Tem que passar aqui. Então, ela passou aqui no meio 1/4, aqui no 1, e quando está no 2, ela já está lá em cima, né? Então, na verdade, ela faz algo desse tipo aqui, olha. Ó, faz isso aqui. Então, a minha parábola, ela tem mais ou menos esse gráfico aqui. E o principal que você tem que ter... Depois eu retorno até entender. Beleza. Um vácuo de leves. Entendi. O principal que você tem que entender é o seguinte. Quando o x está acima de 1, o gráfico o quadrado de qualquer número aqui, maior do que 1, é maior do que o próprio número. Isso significa que o gráfico da função x ao quadrado, ela tem que ficar acima do gráfico da função x. Olha só, olha para esse gráfico. É isso aqui que eu quero que você entenda, olha só. Vamos pegar um número maior do que 1, ok? Quando eu faço isso aqui, olha. Aqui, ó. Vou passar um traço aqui na vertical. Ó. Não foi reto, não? Aqui, ó. Passei um traço aqui na vertical. Essa reta aqui encostou no eixo x no número maior do que 1, ok? Maior do que 1. Olha onde é que ele encostou os outros dois gráficos. Na f de x, ela cortou aqui, que seria o próprio número, só que visto aqui nesse eixo. E aqui ela cortou um pouco mais para cima. Significa que esse daqui, esse tamanho aqui, é o quadrado desse tamanho aqui. Sempre que eu passar uma reta vertical, cortando o eixo x em valores maiores do que 1, ela vai cortar a minha parábola num valor que está acima do valor que é o corte na minha função f. Ou seja, o gráfico da minha parábola, nessa região, ele tem que ficar acima do gráfico da f. E, voltando, nessa região, o gráfico da minha parábola tem que ficar abaixo. Aqui nessa região, o gráfico da parábola tem que ficar abaixo, porque quando eu pego um número entre 0 e 1 e elevo ao quadrado, ele diminui. Aqui tem que ficar acima, porque quando eu pego um número maior do que 1 e elevo ao quadrado, ele aumenta. É isso que você tem que ter ideia na mente. Ó. Você tem que conseguir saber quem é maior que quem de qual lado. Ok? Beleza. Ok? Bom, agora, como que eu desenho o gráfico da minha parábola para esse outro lado aqui, olha? Para esse outro lado aqui.
como que eu desenho o gráfico da parábola para esse outro lado aqui? Aí é que tá. A minha parábola, ó, note que a função f de x igual a x ao quadrado, ou seja, a função elevar ao quadrado, é uma função par. É função par. Ou seja, eu posso pegar aqui, ó, f de menos x, isso aqui é menos x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, que é igual a f. Então, f de menos x é igual a f de x. Moral da história, eu simplesmente vou pegar o gráfico dela aqui e rebater para cá, refletir aqui, né? E acabou. Ok? Então, ela vai passar aqui, ó. Vai passar aqui. Aqui. Menos 2, 4, vai passar aqui também. Então, vai fazer assim, ó. Coisa do tipo. Aqui, passando aqui em cima. Aqui. Mas o importante é você saber isso aqui, ó. Por que que nessa região ela fica abaixo e por que que na próxima região ela fica acima. Ok? Beleza. Vamos ver o gráfico da função x à quarta para saber o que que acontece. O gráfico da função x à quarta. Então vamos pegar aqui, olha. Ó. Seja f de x igual a x à quarta. Provavelmente vocês nunca se depararam com essa função, nunca fizeram o gráfico dessa função. Ok? O que que é x à quarta? É você pegar um número e elevá-lo a 4. Ok? Ao invés de elevar ao quadrado, pegar ele e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, você vai pegá-lo e multiplicá-lo por ele mesmo 4 vezes. E aí a questão que eu pergunto para vocês é, vocês acham que vai acontecer algo parecido com o x ao quadrado? Essa é a questão. Será que vai ser parecido com o x ao quadrado? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um número meio aqui. Quem que é meio elevado a 4? Vamos voltar lá na origem, né? Eu tinha 4%, eu tinha um desconto de 4%. Então, a outra lógica falou assim, a gente faz um desconto de 4% elevado à quarta potência. Isso aqui é o quê? Isso aqui é, só para ficar, isso aqui é 4 sobre 100, que multiplica 4 sobre 100, que multiplica 4 sobre 100, que multiplica 4 sobre 100. Ok? Então, isso aqui dá o quê? Essencialmente. Isso aqui equivale a você pegar o número 4 e elevar à quarta, e o 100 também e elevar à quarta. Isso aqui dá o quê? Isso aqui vai ser 16 ao quadrado. 6, 1, 60, 120, 220, 256, né? 256. E esse daqui vai ser... vão ter 8 zeros aqui embaixo, né? Caraca, é zero pra caramba, né? Vamos colocar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse número aqui, ele é muito pequeno, né? Isso aqui é 0,1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6. Ou seja, o desconto dessa outra loja, que deu 4% elevado à quarta potência, é praticamente nulo, né? Olha só, aqui tem os centavos, então ó, ainda tem 3 zeros depois dos centavos, né? Só dá para contar imposto de gasolina, né? Que eles inventaram mais um depois dos centavos. Né? Então, assim, praticamente não tem. Então, o que que a gente conclui? Quando nós pegamos um número que está entre 0 e 1 e elevamos a potência quarta,
O que acontece com esse número? Tempo. Aumenta ou diminui? Let's go. Estou esperando, hein? O que acontece quando eu pego um número que está entre 0 e 1 e eu elevo a quarta potência? Ele aumenta ou diminui? Diminui, muito bem. E diminui mesmo, né? Ele era 0,04 e passou para 0,0000256. Ele diminui mesmo, né? Ok. E o que acontece... Cadê meu... Aqui. O que acontece com o número se eu pego um número maior do que 1 e elevo a quarta potência? O que acontece com esse número? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um número 3 e elevar a quarta potência, o que vai acontecer? Isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Então, isso aqui vai dar 9 vezes 9, né? 3 a quarta dá 81. Então, você saiu do número 3 e foi para onde? Foi para 81. Então, aumentou absurdamente, ok? Então, quando você eleva um número maior do que 1 à quarta potência, o resultado é muito maior. E quando você eleva um número menor do que 1 à quarta potência, o resultado é muito menor também. No primeiro aqui, eu não sei se falei certo, o resultado é muito maior, né? E aqui, muito menor. Então, aqui, ó, geometricamente falando, se eu tenho aqui, olha, tenho 0 e 1. O que acontece aqui no vermelho? Se eu elevar a potência quarta, se eu estou considerando essa função aqui, ó, f de x igual x à quarta. Se eu estou olhando aqui e aqui. Se eu pegar números que estão aqui, o resultado aumenta ou diminui? A ou D? E aqui, no amarelo, aumenta ou diminui? A ou D? No vermelho, o resultado aqui diminui, ok? O resultado aqui diminui. E nesse aqui aumenta, ok? Diminui. Então, aqui ele diminui e aqui ele aumenta, ok? Porque quando você está elevando a quarta, ou seja, quando a gente fez isso com o quadrado, foi a mesma coisa. O número estava entre 0 e 1, ele diminuiu, ok? Quando o número estava maior que 1, ele aumentou. E quando a gente elevou a quarta potência, a mesma coisa. Quando ele estava entre 0 e 1, ele diminuiu. Quando ele estava maior do que 1, ele aumentou, ok? É a mesma situação, ok? Então, como é que seria o gráfico da função f de x igual a x à quarta para x maior do que... para x positivo, né? Maior ou igual a 0? Né? Como é que seria o gráfico dela? Okay? Então, essa é a questão. Então, eu coloquei aqui, olha só. Depois eu vou voltar aqui no x ao cubo. Mas olha só para esse gráfico aqui, olha só. Olha só para esse gráfico aqui. Deixa eu colocar esse outro aqui que eu acho que é melhor. Aqui. Vocês conseguem ver aqui um gráfico azul? Esse gráfico azul aqui é o gráfico da função x ao quadrado. f de x igual a x ao quadrado. Ela está amarrada aqui pelo 0, 0. Passa aqui pelo 1, 1. Passa aqui pelo 1, 1, né? E vai para lá, né? Vai para cima. A função x à quarta é essa que está aqui de rosa, ok? Vocês estão conseguindo enxergar aí a função de rosa?
o que você tem que entender? Quando o número estava entre 0 e 1 e eu elevei a quarta, o número diminuiu, não é? Vocês se lembram? Olha, ele estava de 4%, ele caiu para esse número aqui. Ele diminuiu mais do que quando eu elevei ao quadrado ou ele diminuiu menos? Essa é a questão. Vocês conseguem comparar? A questão aqui é, vamos colocar aqui, eu vou pegar aqui, ó, 4 sobre 100 e vou elevar ao quadrado. E aqui eu vou colocar 4 sobre 100, que é 4%, e vou elevar a quarta. Quem é menor? Quem é menor? Esse, quando eu elevo a quarta, ou quando eu elevo ao quadrado? Essa é a questão. Exatamente, ó, ele ficou menor do que quando estava ao quadrado, né? Quando eu elevei isso aqui ao quadrado, isso aqui passou a ser 0,0016, se eu não me engano. E esse aqui passou a ser 0,00000256, né? Então esse daqui é bem menor do que esse, né? Então posso dizer garantidamente isso aqui, ó, esse é maior do que esse. Ou seja, quando eu peguei um número entre 0 e 1 e eu elevei ao quadrado, ele diminuiu. Mas quando eu peguei o mesmo número entre 0 e 1 e eu elevei a quarta, ele diminuiu muito. Ele diminuiu, mas diminuiu mais do que quando eu elevei ao quadrado. Ok? Isso significa o quê? Em termos geométricos. Vamos fazer o gráfico aqui, porque talvez ficou um pouquinho pesado para vocês verem aquele gráfico lá de uma vez. Deixa eu fazer aqui pegar esse gráfico aqui e esse outro aqui. X e Y. Vamos pegar aqui. Eu vou supor que o número 1 seja aqui, ó. Eu vou fazer o gráfico aqui da minha parábola, x ao quadrado. Era mais ou menos isso aqui. Ok? Voltando aqui, se eu elevar ao quadrado, se eu estiver trabalhando com a função a quarta, quer dizer, trabalhando ainda com a função a quarta, o que acontece quando eu calculo f, minha função x à quarta? O que acontece quando eu calculo f de 0 e f de 1? F de 0 é 0 à quarta, que é 0. E f de 1 é 1 à quarta, que é 1. Ou seja, nessa região ela diminui, nessa região ela aumenta, no 0 e no 1 ela fica parada, ela fica amarrada pelo ponto 0, 0 e pelo ponto 1, 1. Ela está amarrada lá, ok? Então vamos usar essa informação para fazer o gráfico aqui. Então esse ponto aqui é o ponto 1, 1. E esse ponto aqui é o ponto 0, 0. A minha função f de x igual a x ao quadrado, que é a verde aqui, passa sempre pelo 0, 0 e pelo 1, 1. Ok? Aqui é o 1, 1, 1. E aqui é o 0, 0. Beleza? Então, como que eu vou desenhar o gráfico da x à quarta? Quando ela estiver nessa região, o gráfico dela tem que ficar acima do verde ou abaixo do verde? Acima ou abaixo? Acima ou abaixo? Eu vou desenhar o gráfico da x à quarta. A x à quarta, eu já sei que ela tem que passar pelo 0, 0. Ok? Por quê? Porque ela está amarrada no 0, 0 e no 1, 1. Porque o 1 à quarta é 1 e o 0 à quarta é 0. Então ela está amarrada aqui. Eu vou desenhar o gráfico dela nessa região, entre 0 e 1. O gráfico vai passar abaixo do verde ou acima do verde?
Então, o gráfico da x à quarta, quando eu peguei, só nessa região, entre 0 e 1, quando eu peguei um número entre 0 e 1 e elevei ao quadrado, ela diminuiu muito mais do que o x à quarta. Então, os valores diminuiu muito mais que o x ao quadrado. Então, os valores dela, para qualquer valor de x entre 0 e 1, quando eu elevo à quarta, ele é muito menor do que o valor dele quando elevado ao quadrado. Entendeu? O x à quarta é menor nessa região. E o x ao quadrado é maior nessa região. Então, o gráfico do x à quarta tem que ficar abaixo aqui. Então, ele vai ficar assim, ó. Ele vai passar por aqui, porque eles estão amarrados, só que ele vai ficar abaixo do verde. Entendeu? Esse aqui é o x à quarta, ele vai ficar abaixo do verde. Vocês entenderam a ideia? Qualquer número que eu pegar aqui, quando eu elevar à quarta, ele vai ser menor do que quando eu elevá-lo ao quadrado. Então, o gráfico do x à quarta tem que ficar abaixo. Ok? E quando o x for maior do que 1, quando o x for maior do que 1, o que acontece? A gente fez um teste, né? Vocês se lembram que nós fizemos um teste? Eu tinha duas funções. A f de x, que é igual a x à quarta, e a f de x, que é igual a x ao quadrado. E aí eu calculo... G, né? Vamos dar um nome, né? Ave Maria. Vou pegar aqui G. Então, eu vou calcular no 3, no número 3. Quem que é a f de 3 e a g de 3? F de 3 é 3 à quarta, deu quanto? Deu 81. E g de 3 é 3 ao quadrado, que deu 9. Então, quem é maior, a f ou a g de 3? A f é muito maior, né? Ou seja, quando eu pego um número maior do que 1 e eu elevo à quarta, o resultado é muito maior do que eu pegar o mesmo número e elevar ao quadrado. Isso significa que nessa região aqui, para x maior do que 1, o gráfico da x à quarta tem que ficar acima do gráfico da x ao quadrado. Okay? Por quê? Porque x à quarta nessa região ela é maior, bem maior. Então, o gráfico da x à quarta aqui seria assim, olha. Coisa do tipo. Okay? Então, aqui ela ficaria menor, e aqui ela ficaria abaixo, e aqui ela ficaria acima. Okay? Então, mas ela vai fazer algo desse tipo. É como se fosse uma parábola, só que não é. Ela faz o mesmo estilo. Ela dá uma folgada aqui, depois é amarrada aqui e vai subindo. Aqui ela folga mais do que a parábola havia folgado, com respeito à reta. Né? E aqui ela passa por cima, ela sobe mais rápido, mais inclinada. Ok? E como que seria o gráfico dela nessa outra região? Daqui do x para trás. Note que ela é par, ok? Note que f de x, que é igual a x à 4, é par, é função par. Né? Porque f de menos x é igual a menos x à quarta, que é igual a x à quarta, que é igual a f de x. Então, f de menos x é igual a f de x. Ok? Isso significa que nessa região aqui, olha, ela está amarrada nesse ponto aqui, olha. Amarrada nesse ponto aqui, ó. No menos 1, vamos marcar aqui, ó. Aqui é o menos 1. Ela vai passar aqui. Ela vai passar aqui, né? Vai passar pelo zero e vai copiar esse gráfico para cá. Então, ela vai fazer algo desse tipo aqui, ó. Também, entendeu? É uma cópia. Então, note que o vermelho é o gráfico da x à quarta.
ok? Aqui é o gráfico da x à quarta. E a verde é o gráfico da x ao quadrado. Deixa eu fazer o gráfico da verde aqui. O gráfico da verde vai ficar assim, olha. Ela é um espelho aqui, então ela tem que obedecer tudo, né? Então ela vai fazer o seguinte aqui, ó. Aqui ela vai passar por cima. Vai encontrar, depois vai ficar aqui por baixo. Aí ela fica um espelho. Então, note que o gráfico da x ao quadrado, ela é uma parábola oficial, e o gráfico da x à quarta, ela se parece bastante. Elas se cruzam em 3 pontos especiais, que você tem que sonhar com isso. Quais são os pontos especiais que a x ao quadrado e a x à quarta se cruzam? Ok. Pelo menos o sinal da internet, eu fui ver agora aqui, o sinal da internet aqui do meu tá razoável. Assim, tem um delay, mas não tem tanto, beleza? Mas beleza. Então, quais são os pontos especiais que a x ao quadrado e a x à quarta se cruzam? E só nesses pontos. Os pontos especiais são esses 3 aqui, ó, esse e esse. Esse aqui é o 1, 1. Esse aqui é o 0, 0 e esse aqui é o menos 1, 1. Elas estão amarradas nesses 3 pontos. A x ao quadrado é a parábola verde. A x à quarta é a curva em vermelho. Ela fica abaixo aqui, nessa região, e para cá ela fica acima. Nessa região ela fica abaixo e para trás aqui ela fica acima. E é isso que você tem que saber do x à quarta. Ok? Eu fiz isso bem devagarzinho porque é a primeira função diferente que a x à quarta, tendo bem devagarzinho. Mas você vai conseguir entender que a x à sexta é parecida, a x à oitava, a x à décima, décima segunda. A x elevada a qualquer potência par. É tudo bem parecido. Todas elas vão ficar amarradas por esses 3 pontos. X elevado a 12. Quando você eleva no 0, vai dar 0. No 1, vai dar 1. E no menos 1, vai dar 1 também. Então, x elevado a qualquer potência par é bem parecido. Só que quanto maior a potência, o que acontece? Se eu fosse desenhar um x à sexta aqui, nessa região aqui, na região entre 0 e 1, o x à sexta ficaria mais embaixo. Ok? E depois do 1, ele ficaria acima ele ficaria mais acima do x à quarta. Aqui ele ficaria mais embaixo. E aqui, nessa região, ele ficaria acima. Ok? Então, se eu fosse desenhar o x à sexta aqui, seria aqui, ó, mais aqui por baixo, passando por esse ponto e mais por cima. Sai daqui mais embaixo, passa por esse mesmo ponto e vai mais por cima. Seria o x à sexta. Ok? Só que eu já tenho ele desenhado. É exatamente esse gráfico aqui, ó. Aqui, olha para essa função. Eu tenho x ao quadrado de azul, que é a parábola original. Eu tenho x à quarta, que é esse rosa aqui. Ok? E depois eu tenho x à sexta, que é tipo um verde aqui. Note que todas elas estão passando pelo ponto 1, 1, 0, 0 e menos 1, 1. Ok? A azul, que é a parábola, ela está sempre acima, ela está acima o x ao quadrado está acima do x à quarta, que por sua vez está acima do x à sexta, nessa região. Pulou para cá, eles mudam, ok? O x ao quadrado fica abaixo, depois o x à quarta fica mais acima e o x à sexta fica mais acima, ok? E tudo que aconteceu aqui, acontece aqui. Então, ó, passa por esse ponto também aqui, que é espelho. O x ao quadrado fica acima, depois o x à quarta, depois o x à sexta. Do menos 1. Isso aqui é menos 1. Do menos 1 para trás é o contrário. O x à quarta fica abaixo no gráfico,
depois o x ao quadrado, depois x à quarta, depois x à sexta. Tudo isso por quê? Porque quando você eleva um número ao quadrado ou à quarta, depende de onde ele está para ele aumentar ou diminuir. Se ele estiver entre 0 e 1, ambos diminuem. Só que elevar a quarta diminui mais ainda. Elevar a sexta diminui mais ainda. E quando está maior do que 1? Elevar a sexta aumenta muito mais do que elevar a quarta. Então, devido a essas continhas simples, o comportamento do gráfico é esse. Ok? Isso, todas... Então, aí generalizando, x elevado a qualquer potência par sempre vão passar pelo 1, 0, 0 e menos 1, 1. X elevado a qualquer potência par. Ok? X, f de x igual a... Deixa eu colocar aqui. F de x igual a x elevado a n com n par. Qualquer potência par. Sempre... Na matemática é perigoso você falar sempre nunca, mas aqui é sempre. Sempre passa... É o gráfico, né? O gráfico disso aqui sempre passa por... Para qualquer potência par que você pegar, sempre passa por 0, 0, 1, 1 e menos 1, 1. Por quê? Pega menos 1, joga aqui, elevado a qualquer potência par, fica 1. Então passa por aqui. Pega 0, joga aqui, elevado a qualquer potência par, é 0. E pega 1, joga aqui, elevado a qualquer potência par, é 1. Então ela sempre passa por esses pontos. Qualquer que seja a potência. Você pode colocar x à oitava, x à décima, x à décima segunda, você vai ver o negócio tudo no mesmo gráfico, e você vai ver que o negócio vai ficando mais baixo aqui, olha, mais baixo. E sempre passando por aqui, e aqui ele vai ficando mais inclinado. Então essas são as funções potências. O gráfico dela, moral da história, quando é par, se parece bastante com o gráfico da parábola, x ao quadrado. Está amarrado lá por esses pontos, só tem uma comparação entre elas. Ok? Esse é o moral da história. Das funções potências para expoente par. Agora vamos para as funções potências para expoente ímpar, que eu acredito que você começa a ver algo que eu acredito que você nunca viu. Né? Mas é simples também. Quem entendeu aí um pouquinho dessas potências pares aí? Dá um alô aí. Beleza, bacana. 3, olha, legal. Tá aumentando, hein? Tá rendendo. Muita gente, véio. Muita gente. Beleza, bacana. Se você entender isso aqui, que você pegar um número e levar para uma potência par, o gráfico é parecido com a parábola e sempre passando por aqueles 3 pontos, e faz isso aqui, né? Quanto maior a potência, mais baixa ela fica aqui, né? Mais bambo fica esse fio, né? Aqui, e aqui ele vai ficando mais para cima. É isso, ponto final, acabou, é só isso. É só isso. É só isso que você precisa ter ideia. Beleza, agora vamos para as potências ímpares, que é só por um triz você muda as coisas. Okay. Assim, já dá para abranger as potências ímpares. Tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui, ó. Vamos pegar aqui o seguinte. Agora as potências ímpares. Potências ímpares. Então, por exemplo, você pega lá um f de x igual a x elevado ao cubo. Entendeu? X elevado ao cubo. Ok?
x elevado ao cubo. Pessoal, é a mesma coisa. Olha só, vamos pegar lá a loja, uma loja lá falou, olha, eu vou dar 4% de desconto ao cubo. 4% de desconto ao cubo. O que acontece? Isso aqui é 4 sobre 100, que multiplica por ele mesmo 3 vezes. Ok? Ou seja, é 4 ao cubo sobre 100 ao cubo. Isso aqui dá o quê? 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 4, 64. Dá 64 e aqui vai dar com 6 zeros, né? Isso aqui é igual ao quê? Vou colocar aqui na frente aqui. Isso aqui é igual a 0, são 6 zeros, né? Então vai ficar 0,00064, né? O que aconteceu quando eu peguei um número que estava entre 0 e 1 e eu elevei ao cubo? O número aumentou ou diminuiu? Simples assim, né? A ideia é a mesma. Então, eu vou ter aqui, ó, 0 e 1. Ok? Então, o que acontece quando eu pego um número que está entre 0 e 1 e eu o elevo ao cubo? Ele diminui ou aumenta? Essa é a questão. Então, aqui ele era 0,04. Ok? E aqui ele passou a quê? Não, beleza. Depois assiste de novo. Eu estou fazendo bem devagarzinho, porque você só precisa entender uma vez, né? Você entender uma vez, acabou. Né? O negócio entra na cabeça e você não, isso é tranquilo. Né? Então, ele era 0,4, foi para cá. Então, aqui ele diminui também, né? Aqui ele diminui. Igual elevar a potência par, ele também diminui. Ok? E quando eu pego um número que está acima de 1 e eu elevo ao cubo, o que acontece com esse número? Então eu vou pegar o número 3 novamente. Eu vou pegar o número 3 e elevar ao cubo. Isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é 9, 3 vezes 9, 27. Ou seja, eu tinha o número 3 e eu fui para 27. Ok? Então ele aumentou. Né? Ou seja, quando eu pego um número que está nessa região aqui e eu elevo ao cubo, então o resultado aumenta. Ok? Então o resultado aumenta. Não é verdade? Então que jeito que você acha que vai ser o gráfico do x ao cubo? Né? Que jeito que será que vai ser o gráfico do x ao cubo? Vamos fazer o gráfico do x ao cubo aqui. Vou pegar aqui, ó. Epa. Aqui. O que acontece quando... Será que ele passa pelo 0, 0? Vamos pegar aqui a função f de x igual a x ao cubo. Aqui, ó, f de x que é igual a x ao cubo. Quem que é o f de 0 e o f de 1? Isso aqui é 0 ao cubo, que é 0. E quem que é o f de 1? F de 1 é 1 ao cubo, que é 1. Então ele passa pelo ponto 0, 0 e pelo ponto 1, 1. Okay? Passa por esses dois pontos. Então ele vai passar por aqui. Então vamos supor que esse aqui seja o 0, 0. Na verdade, esse é o 0, 0. E vamos supor que esse aqui seja o 1. Ok? Aqui é o 1 e aqui é o 1. Então o x ao cubo passa por aqui e por aqui. Ok? Quando o número está entre 0 e 1, quando eu elevo ele ao cubo, ele diminui. Quando o número está acima de 1 e eu o elevo ao cubo, ele aumenta. Então aqui, ao invés dele ir uma retinha, ele vai cair também. Então ele vai fazer isso aqui, olha.
vai cair um pouquinho mais. Ele vai cair também. Ele não vai ser uma retinha, ele vai ser um pouquinho para baixo da retinha do f(x) igual a x. E acima, né, deixa eu colocar a f de x igual a x aqui, só para a gente ter uma comparação. Mas é o mesmo estilo. Okay? Aqui está f de x igual a x. Né? F de x igual a x, a y igual a x, vamos colocar aqui, né? A y igual a x. Né? Então aqui ele vai ter que passar por baixo, porque ele diminuiu o valor, né? Quando eu peguei um número aqui entre 0, ele diminui. Acima do 1, quando eu elevo ao cubo, ele aumenta, fica maior do que o número. Então ele vai ter que ficar acima. Então ele vai ter que fazer isso aqui, ó. E note que ele é parecido com o gráfico da parábola também aqui. Não é verdade? Ele se parece com o gráfico da parábola aqui. Ele se parece com o gráfico da parábola. Ok? É o estilo, ó. O gráfico da parábola era assim também. Ela caiu um pouquinho aqui e acima do 1 ela ficava um pouquinho maior. É o gráfico da parábola. Só que isso aqui é o x ao cubo. X ao cubo. Entendeu? É a f de x igual a x ao cubo. Agora, e desse lado? Aí tem um único detalhe. Olha, vou até colocar aqui, ó. Note aqui. F de x igual a x ao cubo é ímpar. Ela é uma função ímpar. Por quê? Olha, f de menos x é igual a menos x ao cubo. Isso aqui é, quando é potência, tem um sinal de menos. Com potência ímpar, o menos sai. Né? Vai ficar menos x ao cubo. Mas quem que é menos x ao cubo? Isso aqui é igual a menos... Quem que é o x ao cubo? É a própria f. Então, dá menos f. Moral da história. F de menos x é igual a menos f de x. Então, f é uma função ímpar. Então, como que vai ficar o gráfico dela aqui? Eu vou ter que pegar, não o gráfico da azul, eu vou ter que pegar o gráfico da vermelha, vou ter que rebater aqui e depois rebater aqui para baixo. Vamos calcular, antes da gente fazer isso, só para a gente ver, vamos pegar o seguinte, aqui é o menos 1. Aqui é o 1, aqui é o menos 1. Quem que é a f de menos 1? Quem que é a f de menos 1? Vamos colocar aqui em cima. Quem que é f de menos 1? F de menos 1. Isso aqui é menos 1 elevado ao cubo, que é menos 1. Ou seja, a minha função passa por esse ponto aqui, ó, menos 1, menos 1. Então, aqui no gráfico, eu vou ter que marcar o menos 1 aqui também, olha. Menos 1. Então, eu vou olhar para essa função aqui, olha. Ela vai passar por aqui, ó. Pelo menos 1, menos 1. A minha função potência com expoente par, ela passava pelo 1, 1. Desculpa, ela passava pelo menos 1, 1. Porque o menos 1 elevado a par dava 1. Então, ela passava por aqui, ela era espelhada aqui. Agora, menos 1 elevado a expoente ímpar é menos 1. Então, vai ficar menos 1, menos 1. Ela vai passar por esse daqui. E é exatamente, como ela é uma função ímpar, então eu vou ter que espelhá-la aqui no eixo y, depois do eixo y para o x. Então eu vou ter que fazer aqui e depois deitar aqui, né? Então ela vai fazer algo desse tipo aqui, olha. Vou ter que apagar aqui um pouquinho. Só para não ficar ímpar. Então, beleza. Como é que vai ficar o gráfico dela? Vai ficar isso aqui, olha. Ela vem aqui e faz assim, ó. Então, esse aqui é o gráfico da função x ao cubo. Eu vou apagar esse daqui do x só para não ficar um pouco mais fácil você enxergar pela primeira vez na vida. Eu acho, né? Não sei. Então, essa daqui é o gráfico da função x ao cubo. Note que ela se parece com uma parábola. Daqui para frente, ela se parece com uma parábola. Ok? Mesmo estilo da parábola, passa por esse ponto, passa pelo 0, 0.
Só que quando chega para cá, para esse lado, ao invés dela repetir isso aqui subindo, ela repete descendo. Só isso, mais nada. Ok? Então, f de x igual a x ao cubo passa por 3 pontos especiais. 0, 0, 1, 1 e menos 1, menos 1. Quando era x elevado a par, 0, 0, 1 e menos 1, 1. X elevado ao cubo passa por esses 2 pontos e pelo menos 1, menos 1. Né? E ela simplesmente repete, do jeito que ela foi aqui, ela vai fazer aqui. Então esse é o gráfico da x ao cubo. Ok? Esse é o gráfico da x ao cubo. Parece parábola, aí do outro lado ela rebate para baixo. Beleza, já estamos terminando essa parte aqui. E se fosse x à quinta? Se fosse x à quinta, x elevado a 5. Quando você pega um número lá e eleva a 5, um número entre 0 e 1, e você eleva a 5, pega o 4%, eleva ele a 5. O que você acha que vai acontecer? Vai diminuir pra caramba. Vai ficar 4 elevado a 5 dividido por 100 elevado a 5. Vai ficar muito pequeno. E quando você pega um número maior do que 1 e eleva a 5, por exemplo, 2. 2 à quinta vai dar para 32. 3 à quinta vai dar o quê? Vai ser 81 vezes 3, dá 243. 3 à quinta vai para 243. Então, o x elevado à quinta obedece sempre a mesma situação. O número entre 0 e 1 diminui e acima de 1 aumenta. Ok? E o x elevado à quinta também é uma função ímpar. Então, simplesmente, ele vai ser parecido com uma parábola aqui e ele vai rebater para baixo do outro lado. Então, quando eu for... Aí eu vou comparar o x ao cubo com o x à quinta. O que vai acontecer x ao cubo com x à quinta? Quem vai ser menor do que quem? Né, em certas regiões. Entendeu a ideia? E a gente tem essa daqui, olha. Olha só. Essa daqui de azul é o x ao cubo. Ok? Essa daqui de azul é o x ao cubo. Ok? Então, olha só para azul. Então, note que ela passa pelo ponto 1, 1, 0, 0 e menos 1, menos 1. Aí eu vou pegar o x à quinta, que é a que está de rosa. Ok? X à quinta está de rosa aqui. O que acontece nessa região? Aqui, ó. Deixa eu chegar isso aqui para cá. O que acontece nessa região aqui? Aqui é o 1. Né? Aqui é o 1. Aqui é o menos 1. E aqui é o menos 1. Né? O que acontece nessa região entre 0 e 1? O x à quinta, você pegar um número entre 0 e 1 e elevar à quinta, você vai diminuir mais ainda do que se você elevá-lo ao cubo. Então, o gráfico do x à quinta ele fica abaixo do x ao cubo. Ok? E para cá, passa do 1, ele vai ficar acima do x ao cubo. Entendeu? A rosa fica acima do azul. Ok? E aí, ela é uma função ímpar. O que ocorreu aqui, eu vou espelhar para cá e espelhar para baixo. Então, vai ficar assim. Nessa parte aqui, ela vai ficar acima. Ok? O x, né? Note que ela ficou acima aqui, né? Porque ela está espelhada, né? Então, ela ficou acima e o azul ficou abaixo. Ok? Então, esse é o gráfico do x à quinta. E se fosse o x à sétima? X à sétima. X à sétima, ele passaria aqui, ó, por baixo, passaria por esse ponto e sairia aqui por cima. Aqui, ó, passaria aqui por cima, passaria por esse ponto menos 1 e passaria aqui por baixo, x à sétima. X à nona, x à 11ª, e assim vai. Note que todos eles têm o mesmo, tem formato parecido com parábola aqui, e espelham, só que para esse lado aqui eles caem para baixo. Moral da história, as funções potências são funções da forma x elevado a alguma coisa, a um número inteiro, ok? Um número inteiro positivo. Depois a gente vai ver as funções raízes. Função recíproca também. Okay? Quando isso acontece, se o expoente for par, tudo parece com parábola. Se o expoente for ímpar, vai ser meio que parábola aqui e virado para baixo desse lado aqui. Todas elas passam por 3 pontos especiais cadastrados.
E dependendo do tamanho da potência, ela vai ficar mais baixa aqui no meio, né, e mais alta por fora. Esse é o moral da história. E aí, basicamente é isso aqui, olha. É isso que você tem que ter ideia. Ó, novamente aqui a anterior aqui, ó. As funções com potência par, ok? Eu vou colocar aqui aqui, ó, elas separadas aqui, ó, f de x igual a x, ó, x ao quadrado está aqui, x ao cubo, olha só, faz isso aqui. Olha, x à quarta, ó, aparece com x ao quadrado. X à quinta, ó, aparece com a x ao cubo. Entendeu? Elas estão separadas aqui. E quando colocadas juntas, ela tem isso aqui. Agora, o que nós faríamos... Bom, agora nós temos essa outra... nós temos as outras funções aqui. Mas agora o que nós vamos fazer vai ser... Nós vamos desenhar alguns gráficos usando essas funções potências. Beleza? Mas agora não. Vamos deixar para amanhã, né? Vamos desenhar um só para a gente não perder o embalo. Vamos desenhar o gráfico dessa aqui. Esboce o gráfico de... Esboce o gráfico dessa função aqui, ó, f de x é igual a x ao cubo menos 2. Quanto que é x ao cubo menos 2? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar... Eu não vou caprichar agora não. Amanhã a gente vai fazer vários dela. Eu vou desenhar aqui o gráfico da x ao cubo. Ok? Que vai ser mais ou menos isso aqui. Ó, x ao cubo. Olha, eu tenho o gráfico dessa função. Estou tirando 2 unidades. Então eu vou simplesmente transladar o gráfico 2 unidades para baixo. Só isso. Então, aqui, por exemplo, vai ser o menos 2, por exemplo. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. A menos de... Mais ou menos isso aí. Então, essa daqui é a minha função f. Vocês entenderam? Uma função que é simples de se desenhar o gráfico, só o fato de você saber o que é uma função potência, você sabe o estilo dela, se a potência par é assim, se for ímpar é assim, né? E você sabe que você está somando, subtraindo alguma coisa aqui, você só vai transladar. Então você já tem uma noção do que está acontecendo com o gráfico dessa função. Aí o que nós vamos fazer amanhã é fazer gráfico de várias dessas aí para a gente treinar e apresentar mais outras funções.